as notas da aluna para poder marcar. Já vai profetizando que vai ter um monte dessa daí. É isso aí, eu creio. Amém. Gostaria de estar convidando os irmãos a estar abrindo a Bíblia Sagrada no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Amém. Na minha Bíblia diz: Davi é ungido a rei de Israel. Então o Senhor, Deus, ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando a Saul, quando eu, o próprio, o rejeitei? Para que não reine mais sobre Israel. Encha, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, em Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Só até aqui. Aqui nós vemos a história de Davi. Aqui ele foi ungido a rei. Mas muita gente... Antes disso eu queria dar um tema para essa palavra. Quase nunca faço isso. E o tema para essa palavra é cuidado com o lobo em pele de cordeiro. Porque eu vou falar de Davi também, mas antes eu queria voltar um pouco atrás para falar de Saul. Porque aqui Davi foi ungido a rei quando já havia um rei. Porque Saul foi escolhido por Deus porque o povo pediu um rei. Antes tinha Deus e os profetas, que eram juízes, eles julgavam a causa do povo. Só que o povo começou a ser perseguido pelos filisteus na época, começaram a ser... Eles pediam, eles cobravam impostos, começavam a impor, dizendo que ia ter guerra se eles não pagassem. E os anciãos daquela época começaram a falar: não, nós não temos rei, nós precisamos de um rei. Porque se tiver um rei, nós vamos ser iguais a eles, nós vamos ter um grande exército. E aí o povo vai até o profeta Samuel e pede um rei. E o profeta Samuel fala: mas vocês já têm a Deus, vocês não precisam de rei, nós não precisamos de rei. E eles falam que querem um rei, que querem um rei, que querem um rei, e Deus vai e concede um rei. Só que Deus já tinha falado lá atrás para Moisés que o povo ia querer um rei. É só nós vermos aqui no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 17, verso 14, vai dizer que quando estiveres adentrado na terra que o Senhor teu Deus te concedestes, tomado posse dela, os seus habitantes pedirão que se estabeleça um rei sobre as nações que a rodeiam. Então, aqui, lá atrás, Deus já tinha falado para Moisés que o povo ia chegar a um determinado tempo, o povo ia querer um rei. E foi assim. E foi levantado Saul como rei naquela época. E Saul, ele não teve nenhuma dificuldade em ser rei. Ele simplesmente ganhou batalhas, ele conquistou povos. Ele não passou por dificuldade no trajeto da onde ele estava até o palácio. Ele simplesmente foi ungido a rei e ganhou guerras, ganhou batalhas, conquistou os povos, ganhou os despojos da guerra. Saul fez, por enquanto ele estava fazendo o que Deus mandava, mas chegou um determinado momento que eu creio que o ego dele falou mais alto. E ele começou a se colocar como: eu sou o rei de Israel. Realmente ele era o rei. Mas era como se ele falasse, ele esquecesse de quem verdadeiramente é o eu sou. O eu sou é o Deus de Israel, o nosso Deus, aquele que nós cremos. Então quando você se coloca dizendo que eu sou, não,
ele era somente um instrumento de Deus. Se ele continuasse sendo o instrumento que ele era quando ele conquistou os povos, ele ia continuar sendo um exemplo de rei, um bom rei. Mas ele deixou o ego dele subir mais alto, até que Deus manda ele destruir, se eu não me engano, os amalequitas, e ele poupa o rei. Deus mandou ele destruir, dizimar a cidade, nem pegar os despojos. Ele pega os despojos e não mata o rei. E aí, só que ele já tinha pecado antes contra Deus, mas esse foi o final. Que é essa parte onde Deus fala a Samuel: por que pranteastes tanto a Saul, sendo que eu já não faço mais parte com ele? Eu já o rejeitei. E Samuel intercedia por Saul. Então Samuel, nesse exato momento, eu creio que o pior inimigo de Saul foi ele mesmo. Porque ele deixou, Jesus disse que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer todas as coisas, se não me engano é isso. Mas se nós tivermos também um ego do tamanho de um grão de mostarda, vai chegar uma hora que ele vai criar raiz. E aí vai começar a ser: eu sou, eu posso. Na hora que Deus usar alguém para curar, o ego vai estar tão grande que vai falar: foi eu que curei. Ele vai começar a se ensoberbar com um poder que nem dele é, que é o poder de Deus. Foi o que aconteceu com Saul. Eu vejo algumas coisas na internet, até na rua mesmo, que tem gente que para orar para uma outra pessoa, falar de Deus para outra pessoa, fala: filma aí. Tem gente que para louvar tem que estar com o microfone na mão. Não tem como, não dá, não pode. A honra é de Deus, a glória é de Deus, é tudo para Deus, não é para a gente. A gente não sente quando o ego está dentro de nós. Às vezes a pessoa chega e dá um tapinha nas tuas costas, aí você foi bem. E aquilo ali você se sentiu legal e o ego entrou. Então nós temos que pedir a Deus para repreender o ego das nossas vidas. Porque nós somos suscetíveis a erros. Pode dar em mim, pode dar em qualquer pessoa, todos nós podemos ter ego. É só as coisas começarem a acontecer como Saul. Foi ungido a rei e começou a dar tudo certo na vida dele. Ele não teve tanta dificuldade assim até a desobediência. E aí nós vimos que o pior inimigo de Saul foi ele mesmo. E agora nós entramos como Davi. Davi era o menor da sua casa. Eu creio que ele nunca pensou em ser rei. Porque quando o profeta Samuel vai até a casa dele, todo mundo pensa que ia ser Eliabe, que era o filho mais velho. Da mesma forma que quem era para ser rei depois de Saul era Jonatas, o filho mais velho. Jonatas reconheceu Davi como rei, o pai não. Depois Eliabe reconhece Davi como rei. Mas ali ninguém via como é que um adolescente, um menino pastor de ovelhas ia ser rei. E eu vejo muita gente simplesmente pegar um exemplo desse, que Deus mandou Davi ser ungido a rei, mas quase ninguém fala da dificuldade que Davi passou até chegar no palácio. Quase ninguém fala da dificuldade de Davi até ele chegar ao palácio, até sentar ao trono. Se eu não me engano, eu estava vendo, ele foi ungido a rei novo. Ele só foi chegar a rei com 30 anos. E não é fácil cumprir o propósito de Deus na nossa vida. É difícil esperar. Mas nós temos que aguentar o tranco, nós temos que ir adiante. Porque quem está à nossa frente é Deus. Ele não desistiu de nenhum de nós. Mas você não sabe o que eu estou passando, não tem como eu saber. Eu posso até imaginar você conversar comigo algo, mas saber o teu coração só Deus. Mas se ele fez com que um pastor de ovelhas se tornasse o rei de Israel, já tendo um rei sentado no trono, ele rejeitou o primeiro rei pela desobediência. Davi, ele pecou seriamente contra Deus no futuro, mas só que ele era segundo o coração de Deus. Ele era o rei que agia com o coração. Ele era o rei que agia com justiça. Só que a Bíblia vai nos relatar mais para frente, contando a história de Davi, que ele derrotou um urso. A Bíblia vai contar mais à frente que Davi derrotou um leão. Ele, adolescente, derrotou um urso, derrotou um leão, derrotou um gigante.
E ele adulto não conseguiu derrotar Saul, o homem. Por quê? Eu fiquei me perguntando. Ele poderia simplesmente chegar, ele teve 2 ou 3 tentativas de matar Saul, só que ele não matou porque ele falou, é daquele que tocava nos livros de Deus. Se Deus que levantou ele como rei, Deus tem que tirar. Porque Deus levantou Davi quando já tinha um rei, então quem tinha que tirar aquele rei de lá era Deus. Ele tinha essa consciência, que ele não podia tocar no ungido de Deus. Só que Saul foi covarde. Saul ele não teve misericórdia, porque Davi era genro dele. Saul tentou matá-lo várias vezes. Bota aí 15 anos, vamos dizer que ele foi ungido com 15, vamos dizer que ele sentou no trono com 30, foram 15 anos, por causa de uma música. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E aí começou a inveja, a inveja que estava dentro dele por causa do ego, ela começou a inflamar, até que ele perseguiu, até que ele humilhou, ele caluniou, ele foi covarde. Mas algo me chamou a atenção, ele não matou. Ele não matou Davi. Vamos botar aí uns 10 anos caçando ele. Bota 10 anos é muito, mas vamos botar aí uns 3, 4 anos caçando, procurando, Davi fugindo, indo de cidade em cidade. Poderia ter matado ele, não matou. Por quê? E eu fiquei me perguntando isso, porque a Bíblia vai nos dizer que maior é aquele que está conosco, que é conosco, do que aquele que nos persegue. Quando eu vi isso, tinha visto uma pregação e eu passei a pregação, perdi o corte, eu falei, caramba, achei legal. E o pior inimigo de Saul foi ele mesmo. Mas quem foi o pior inimigo de Davi? Eu fiquei pensando que não foi o urso, não foi o leão. Quando eu vi o pregador falando, eu fiquei maravilhado. Que o pior inimigo de Davi foi o lobo. E eu falei, cara, o lobo? Mas por que o lobo? E aquilo ficou na minha cabeça. E eu fui lá em Gênesis 49. Quem puder abrir. Deixa eu só deixar aqui. Gênesis 49. Só um minutinho. Gênesis 49 vai dizer que Jacó divide as tribos, as 12 tribos de Israel, que são os nomes dos seus filhos. E ele vai dividindo e ele vai abençoando e amaldiçoando alguns, conforme os seus atos que eles fizeram com José. Gênesis 49, capítulo 27. Pode ler para mim, pastor? Benjamim é um lobo predador. Ao alvorecer, ele devorará sua presa e ao pôr do sol divide os despojos. Quem veio da tribo de Benjamim? Saul. Saul era como um lobo feroz. Ele não teve dificuldade. Ele destruiu os povos, pegava os seus despojos. Ele não teve a mesma resistência que Davi teve de passar tanta dificuldade assim. E por que Davi não morreu? Gênesis 49, verso 9. Pode ler para mim, pastor? Judá é como um leão, jovem, quando ataca e mata sua presa.
como um grande leão. Se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Quem veio da tribo de Judá? José. Aleluia. Mas aqui, o que me chamou a atenção não foi o simples fato de José ter vindo da tribo de Judá e ter referência a um leão, e Saul ter vindo da tribo de Benjamim e ter referência a um lobo. Só que quem vem da tribo, quem é o leão da tribo de Judá é Jesus. Aleluia. Então era ele que estava na frente da guerra de Davi. Por isso que o lobo perseguiu, rodeou, invejou, caluniou, tentou matar e não conseguiu. Porque o leão da tribo de Judá, aquele que é poderoso, pode se levantar qualquer um, rei, o inferno inteiro pode se levantar contra nós, mas maior é aquele que é conosco do que aquele que nos cerca, do que aquele que nos persegue. Então por que você está com medo que o lobo está te rodeando? Por que o medo, se estão falando que vão te matar, que vão fazer, que vão acontecer, se a calúnia, se a defamação, se a inveja está grande? Por que o medo se nós temos Jesus Cristo conosco? Aleluia. Ele é o único que tem o grande poder e autoridade, ele é Deus. Então nós não temos que ter medo, nós não temos que temer. Deus mandou Josué ser forte e corajoso, mas não é fácil. Mas se ele mandou Josué ser forte e corajoso, ele manda nós também sermos. Porque a dificuldade que veio para Josué pode vir para a nossa vida. Davi não temeu o gigante, Davi não temeu o lobo, Davi não temeu o urso, Davi não temeu nenhum deles, porque ele sabia que o leão da tribo de Judá era com eles. Aleluia. Então se isso pode acontecer com ele, também acontecerá com a gente. A Bíblia vai nos dizer que na vida teremos aflições, mas o que? Tem de bom ânimo. Vamos ter aflições, vai levantar lobo, vai levantar gigante, vai levantar urso, vai levantar o inferno nas nossas vidas. Temos de bom ânimo. Nós temos o leão da tribo de Judá na nossa frente. Aquele que nunca perdeu uma batalha, não vai ser na minha, não vai ser na vida de vocês que ele vai perder. Porque nós servimos. Às vezes é difícil determinadas situações, mas nós temos que entender que Davi passou por tanta coisa, mas ele foi um pastor de ovelhas que virou rei. Mas não foi fácil, porque ele criou raízes. Diferente de Saul, que foi ungido a rei, já foi para o palácio, já foi fazer as determinações do rei. Ele não criou raízes, ele não teve experiência. Por isso que ele se soberbou rápido. Por isso que ele não, até a morte dele, ele não se arrependeu. Ele morreu, mas não se arrependeu. A descendência de Saul inteira morreu, só sobrou Mefibosete. Mas ele não se arrependeu. Ao contrário de Davi, quando pecou. Ele se arrependeu. Passou o processo, a espada não saiu da casa dele. Mas ele continuou sendo rei segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o arrependimento, ele gera milagre. O arrependimento é difícil às vezes quando a pessoa erra, até nós mesmos quando erramos. Mas se nós sabemos esse caminho, que se arrepender de coração, Deus perdoa, e Ele vai passar no processo com a gente, nós já temos tudo. É simplesmente se arrepender de coração, não fazer mais aquilo que nos servir de experiência, que aquele erro nós não venhamos a cometer de novo. Porque, como a Bíblia diz, que todo aquele que confessa o pecado e larga, abandona, alcança a misericórdia de Deus. Então que nós venhamos a ser igual a Davi, alcançar a misericórdia de Deus, mesmo se infelizmente nós somos suscetíveis a erros, mesmo se Deus se nós errarmos e tivermos que passar a consequência do nosso pecado, nós vamos passar com o Senhor. Que nós não venhamos a ser igual a Saul, nos achar para chegar lá na frente, perdermos a nossa salvação de bobeira. E assim eu agradeço a minha oportunidade, tá? Em nome de Jesus.